A gente vai usar uma respiração nessa meditação em 4 partes iguais, vibrando mentalmente Satanama, prende a respiração, vibra o mantra 4 vezes, num total de 16, depois expira em 2 movimentos iguais, Wahe Guru. Então, depois eu vou explicar isso com mais calma. Mas eu coloquei isso só para vocês entenderem o que a gente ganha fazendo esse processo todo. Bom, primeiro, respiração consciente, que é pranayama, tem alguns pontos fundamentais. Promover saúde, vitalidade, prana, controlar tensões e emoções. O yoga usa muito para chegar no que é chamado de shunya. Shunya é esse ponto zero, esse estado profundo de tranquilidade. Controlar o humor, ele vai mudar o estado mental, como música, né? Uma música clássica age de uma forma, samba de outra, funk de outra. Desenvolver concentração, esse processo de repetição, e promover com aumento de vitalidade esse sentido de conexão. O pranayama é a porta fundamental para levar a mente a um estado meditativo. Então, o que a gente vai trabalhar nisso que eu falei anteriormente, de inspirar em 4 vezes o mantra mentalmente, reter, cantar ele 8 vezes. O mantra, na verdade, ele está sendo usado, a gente vai usar ele de 2 formas hoje. Ele em si é um processo de aumento de vibração, ele é um processo de aumento de concentração. O mantra tem vários fatores, controle de humor, que é inerente ao mantra em si. A gente vai usar ele mentalmente na primeira parte, no segundo, o Om, com essa característica específica de frequência, concentração e humor. Na primeira parte, ele vai ser usado com alguns benefícios específicos que a gente vai usar nesse processo de pranayama. Quais são os 4 pontos que vão ser trabalhados? Frequência, segmentação, retenção e proporção. Então, para a gente entender um pouquinho o que cada um disso significa. Na segunda-feira eu vou fazer uma live no Instagram falando bastante sobre esse aspecto de respiração. Se quem quiser participar vai ser bem interessante. No caso da frequência, a gente respira, em média, 15 respirações, 15 ciclos. Ciclo é inspira, expira, né? Independente do tempo, da forma que eu fizer. Quando eu estou inspirando e expirando, eu estou num ciclo. A gente, em média, a gente respira 15 ciclos por minuto, variando entre 16 e 20. O que acontece quando a gente diminui essa frequência respiratória? Existem desde 15, 14, 13, 12 até 1, existem diferentes resultados na respiração. Eu vou citar alguns, né? Porque a ideia hoje não é ficar falando sobre pranayama, mas só para vocês entenderem esse especificamente que ele está fazendo. Se você diminui dos 15 em média para 8 ciclos, a gente tem um estado de relaxamento, liberação de estresse, aumento do foco, estimula o processo de cura. Se a gente diminuir isso para 4, experimenta um intenso sentido de consciência e sensibilidade corporal. Trabalha a hipófise pineal e começa a elevar muito o grau, favorecendo a meditação. O que eu coloquei hoje, né, no grupo, não sei se vocês viram, a gente vai fazer esse Shabada que cria, que é para insônia, para ajudar muito no processo de dormir. Dormir nada mais é que um sistema meditativo natural, né? Levar a mente a um estado profundo. Quem tem dificuldade disso sabe que atrapalha muito a vida. Não ter essa restauração do sono todos os dias é fundamental para a nossa existência. Então, dormir bem é tão importante quanto comer bem, quanto qualquer outro processo fisiológico. Essa meditação, ela traz esse estado de meditativo. Não é uma coisa importante, né? Dormir bem não é só o fato de entorpecimento. Às vezes a gente fala, eu preciso dormir, então eu preciso relaxar muito e dormir. Não é só isso, é harmonização. O estado meditativo é um estado de clareza, né? Que é o que essa meditação traz. Você dorme bem quando você está com um sistema claro, harmônico. Não é tanto que tomar qualquer droga lista, né, para dormir não vai te fazer bem, né, mas vai levar ao seu estado letárgico. Então, não é nesse sentido de letargia, mas no sentido de trabalhar esse aspecto de clareza mental. Então, a gente vai trabalhar, se vocês contarem, quando inspire em 4, sa, ta, na, ma, inspire. Vai reter 4 vezes isso, 16, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Claro, se alguém tiver dificuldade, faz o que é possível, mas
Se conseguir reter 4 vezes e depois expire em 2, Vaheguru. Tudo isso mentalmente, tá? Esse tempo vai dar mais ou menos 4 a 5 ciclos por minuto. O que é isso que eu estou falando? Aumento de consciência, favorecer o estado meditativo, traz todos esses benefícios. Um ciclo por minuto, que é 20 segundos, inspira, 20 retém, 20 expira, é o de maior otimização dos dois hemisférios e desenvolve o maior processo de saúde. Isso a gente está falando de frequência. Frequência significa que a gente vai respirar em formas alternadas, né? 4 mantras, 8, depois respira em 2. A gente vai trabalhar a segmentação. 4 partes inspira, 4 retém, 2 expira. Quando a gente fala de segmentação, as respirações curativas, de clareza, de energizantes, são 4 partes assim, inspira, 1 expira, ou 4 inspira, 1 expira, 4 expira. Quando você segmenta isso em 8 expira, 8 expira, a gente já está trabalhando com um processo muito mais de calmante, de sedativo. Aqui a gente está procurando clareza, mente estável, harmônica. Então, a respiração ela vai ser basicamente 4, né? Inspira em 4, reparte ela em 4 vezes e expira em 2, que é esse intermédio que a gente está fazendo entre a respiração de 4 partes a 1 ou 4 partes a 4. Que no final, resumindo, é clareza, trabalho do sistema glandular, energização e elevação. No sistema de retenção, que a gente vai estar retendo, a retenção ela trabalha muito esse aspecto de sistema nervoso, equilíbrio do sistema nervoso. Tudo que a gente está buscando hoje é trazer equilíbrio. A gente está vivendo um momento de estresse, de profundo angústia para algumas pessoas, de não saber o que vai acontecer. E tudo que a gente procura é reequilibrar o processo. E a retenção, ela tem essa atividade de equilíbrio do sistema nervoso emocional. E o último ponto que a gente vai estar trabalhando é a questão da proporção. Proporção são os tempos divididos, né? O inspire 1, retém 4, expire 2, que é a proporção que a gente está usando. Apesar dela estar segmentada em 4, a gente está respirando uma vez e expirando em 2 vezes. Expirando, retendo em 4, porque a gente está cantando o mantra 4 vezes, e expirando em 2. Essa estrutura é basicamente de limpeza, purificação, é o processo usado nas estruturas de limpeza dos canais, os nadis, que são os canais de energia principal. Então, percebe que em um kriya, em um processo respiratório que a gente está usando, um mantra, a gente está usando vários sistemas de harmonização, de limpeza, de estruturas do sistema nervoso. É um kriya bem importante, tá? Bem bacana mesmo. Se vocês conseguirem usar ele de forma... A Cori não tá, né? Ela já tinha falado para mim sobre um... Bom, depois eu passo para ela. Esse seria bem bacana para ela. Mas eu passo depois. Se vocês adotarem isso como uma prática, vocês vão ver que é uma poderosa ferramenta de ajuda nesse processo que a gente está vivendo. Bom, comentário geral sobre esse kriya, o melhor horário de praticar ele é à noite, antes de dormir, mas pode ser praticado a qualquer hora. Ele traz esse processo do sono profundo, esse estado regenerativo de meditação, de equilíbrio do sistema nervoso. E depois de uns meses praticando esse kriya, o tempo do mantra ele entra naturalmente no subconsciente, regulando a respiração no sono. É um kriya bastante importante. Então a gente vai fazer ele e na sequência dele eu vou colocar o mantra Om. Então a gente não vai ter interrupção. A gente vai fazer o kriya e logo em seguida do kriya a gente faz o mantra Om. O mantra Om a gente vai manter a mesma postura, o mesmo mudra, a mesma coisa, só vai começar com o Om. Então não vai ter alteração nenhuma. Então eu vou agora voltar, vou ligar o som todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida, e aí eu vou explicar. Bom, antes de ligar o som, eu já vou explicar a postura e a meditação. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela,
para vocês terem a visão da postura, que é a postura, tá? Então, aqui, ó. Vocês devem estar vendo aí, né? Vocês devem estar vendo aí. Postura. Sentem em qualquer postura confortável. Normalmente são as pernas cruzadas. Coloque as mãos no colo, palmas para cima, que é Dhyana Mudra. Quem estiver me vendo aí no cantinho. Esquerda por baixo, direita por cima. Os polegares se tocam levemente, como se segurasse uma folha de papel. A mão vai ficar nas suas pernas. E os polegares, os olhos vão focar na ponta do nariz. Esse olhar um décimo aberto. E aqui embaixo está a respiração. 4 partes iguais, vibrando mentalmente o mantra Satanama. Então vai ser assim. Inspira. Sa-ta-na-ma. Inspirando mentalmente. Sa-ta-na-ma. Prende a respiração. E aí 4 vezes canta esse mantra. Inspira. Sa-ta-na-ma. Retém. Sa-ta-na-ma. 1. Sa-ta-na-ma. 2. Sa-ta-na-ma. 3. Sa-ta-na-ma. 4. Expira. Warreguru. Warreguru no mesmo tempo dessa inspiração que a gente teve. Então vai ser uma inspiração mais intensa. Então inspira. Sa-ta-na-ma. Retém. Sa-ta-na-ma. 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 Expira. Warreguru. Tudo isso mentalmente. Não vai cantar, claro, senão não tem como coordenar isso. Então vai estar inspirando em silêncio, Satanama. Retém, Satanama, 4 vezes. Expira, Warreguru. Essa meditação é para ser feita 15 minutos. A gente não vai fazer. A gente vai fazer menos, para vocês terem essa experiência. E a gente vai fazer 10 minutos da meditação do Om, que é uma meditação Om é Om, né? Om é o principal de todos os mantras, né? Então a ideia é a gente fazer essa preparação com esse mantra, que inclusive leva a esse estado meditativo, e depois a gente em seguida, né, terminando, vou marcar o tempo aqui, terminando o tempo da primeira meditação, eu solto o mantra do Om, vocês continuam na mesma postura, com a mão Dhyana Mudra, polegar, mantém aí, se quiser, os olhos, ao invés de olhando para a ponta do nariz, pode fechar os olhos e olhar para entre as sobrancelhas, que tem muito mais sentido com o mantra Om. E aí a gente começa e entra e canta o mantra Om junto nessa frequência. A Priscila me perguntou se tem esse mantra pela internet. Eu olhei, tem, mas eu também tenho ele gravado, e qualquer coisa eu mando ele para o arquivo para vocês. Bom, então agora eu vou habilitar o som. Desativo o som de todos. Na verdade já está. Nem estava desabilitado. Alguma pergunta antes da gente começar? Aí a gente faz agora o que tiver de pergunta e aí começa a meditação. Deu para todo mundo entender, todo mundo escutar, todo mundo viu o compartilhamento? Danilo, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação ao mudra, faz diferença colocar a mão esquerda sobre a direita? Esse mudra, ele é mão esquerda por baixo, direita por cima, os polegares se tocam. Existiu uma discussão agora, uma questão de pouco tempo, sobre essa conversa de mão direita, mão esquerda, para homem e para mulher. Porque se chegou a uma conclusão, né, nos filmes de hoje, é que tanto faz. Né? Não pode ser direita, esquerda, homem e mulher, mas a descrição desse mantra específico é mão esquerda por baixo, direita por cima, e os polegares se tocam. Tá? É porque eu sou canhota e parece que me dá mais conforto colocar a esquerda sobre a direita, mas eu vou tentar fazer da outra forma. Teve uma pessoa até que entendeu isso como uma coisa de machismo, de esquerda, enfim. Quem sou eu para discutir essas estruturas milenares? Então, assim, a descrição é mão esquerda por baixo, direita por cima. Já houve uma discussão sobre não ter esse processo de mão esquerda, direita, para homem, para mulher, enfim. Alguma outra dúvida? Tô vendo que a Jéssica está com dificuldade de entrar, né? E a Elo também. A Elo, Luiz, é a Elo do Henrique.
Danilo, a Elô não está com dificuldade de entrar. A Elô não pode participar hoje e então vai tá fazer a aula gravada. então tá bom. Tá. Então não me confundi. Tá? Quem está com dificuldade de entrar é a Sandra, a Neide e a Jéssica. A Neide conseguiu Diz que entrar. só está rodando e não está entrando. Pode ser também problema pontual da internet de cada um, também tem isso, né? Bom, exatamente. Em resumo, todo mundo entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo certo, gente? Tudo bem aqui. Eu vou começar ela falando Satanama, retém. Satanama. Uns 3 ciclos eu vou contar, mas a ideia não é contar, a ideia é ser mental. Mas eu vou contar só para vocês não perderem o ritmo e a proporção. Mas depois eu paro, né, e eu vou ficar em silêncio, e aí vocês continuam mentalmente. Satanama, 4 vezes Satanama, o arrego, respira. Inspira Satanama 4 vezes. E aí, terminando o tempo, eu vou colocar o mantra e a gente começa com o mantra 1. Então vamos lá. Ajeita a coluna. Quem puder fazer a meditação com a postura correta, pernas cruzadas, melhor. Quem estiver na cadeira, fica na cadeira, faz o que for possível, mas o principal é manter a coluna reta. Quem estiver na cadeira, se possível, desencosta. Manter as costas encostadas, mas as costas desencostadas do espaldar. Então vamos lá. Ajeita o mudra, mão esquerda por baixo, direita por cima, os polegares vão se tocar levemente. Eu já falei algumas vezes, mas só lembrando. Os polegares, eles servem de referência. Se você estiver muito tenso, eles vão estar pressionando demais. Se você estiver muito relaxado, eles vão estar soltos. Então, ele serve como essa referência. Sempre presta atenção no polegar. Se ele estiver tenso demais, afrouxa. Se estiver frouxo demais, aperta. A ideia é como se estivesse segurando uma folha de papel. Levemente se tocando. Mantenha o olhar um décimo aberto, as pálpebras fechadas, 9 décimos. Olhando para a ponta do nariz. Primeiro, traz atenção para a respiração. Inspira e expira, sem nenhum esforço. Deixa o organismo entrar no seu ritmo natural. E aí a gente começa. Chava da Kriya. Inspira em 4 partes iguais, mentalmente. Sa, ta, na, ma. Retém. Vibra 4 vezes. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Expira. Wahi, Guru, em 2 vezes. Inspira em 4. Sa, ta, na, ma. Retém. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Wahi, Guru. Inspira. Retém. Expira pelo nariz. Inspira. Retém. Expira. Vaheguru. Inspira. Retém. Expira. Inspira.
Deixa a respiração no seu ritmo natural. Mantenha os olhos fechados. Percebe o efeito da prática na sua mente.
Mantenha os olhos fechados. Percebe o efeito da meditação no seu corpo e na sua mente. Traga as mãos em postura de oração, inspira, expira. E agora a gente entoando o Om para finalizar. Om. Devagar retome os movimentos do corpo, abre os olhos.